João de Gante, figura que marcou a história com seu nome, veio ao mundo em 6 de março de 1340, nas dependências da abadia de São Bavão, na cidade de Gien, então parte do condado de Flandres, território que hoje integra a Bélgica. O destino uniria para sempre seu nome àquela localidade. Gante não passa de uma adaptação de Gien, título que o acompanharia pela vida. Filho do poderoso Eduardo III, rei da Inglaterra desde 1327, quando assumirá o trono ainda adolescente. João nasceu em uma família que dominava não apenas a Inglaterra, mas também a Irlanda, o país de Gales e vastas regiões no oeste da França. Sua mãe, Felipa de Hainaut, coroada rainha em 1328, deu à luz a João Plantageneta como terceiro filho varão a sobreviver. Antes dele vieram Eduardo de Woodstock, nascido em 1330, futuro príncipe negro herdeiro aparente do trono inglês e símbolo militar de sua época, e Leão, duque de Clarence, que chegou ao mundo em 1338. Depois de João, completavam a prole masculina Edmond de Langley, duque de York, 1341, e Tomás de Woodstock, duque de Gloucester, 1355. Entre as irmãs, apenas Isabel atingiria a idade adulta, desfrutando de uma existência longa. As outras Maria, Margarida e Joana sucumbiram ainda crianças, vítimas das adversidades da época, incluindo a peste que ceifou Joana em 1348, a caminho de seu casamento. Dos 12 partos de Felipa, 9 crianças resistiram à infância. O nascimento de João foi celebrado com júbilo por Eduardo III, que agraciou a rainha com presentes suntuosos, vestes de tecido dourado forradas com pele de arminho, veludo carmesim e mantos de seda. O pequeno príncipe, por sua vez, recebeu um enxoval de luxo, cobertores vermelhos e verdes, uma túnica de seda, além de uma ama de leite dedicada, Isolda Newman, generosamente recompensada por seus serviços. 11 criados e até um balancista pessoal compunham a comitiva que cuidava do herdeiro, mas foi a própria Felipa quem se envolveu ativamente em sua criação, rompendo com a tradição de delegar integralmente a educação dos filhos a preceptores. Crescer ao lado do irmão mais velho, o príncipe negro, foi uma influência decisiva para João. Reverenciado como estrategista e líder militar, Eduardo de Woodstock tornou-se não apenas um modelo, mas um companheiro próximo, forjando laços que moldariam o caráter do jovem príncipe. Aos cuidados da governanta Isabel de Lamotte, no Palácio de Woodstock, João dividia a rotina com enfermeiras como Marjorie Lalonde, responsável pelas roupas e higiene dos infantes, e Marjorie de Montser, que amamentou tanto ele quanto Leão. À medida que crescia, ganhou um pajem, um alfaiate e um valete, enquanto sua educação formal começou cedo, com lições de ritual religioso e orações. Aos 8 anos, sua tutela passou para as mãos do príncipe negro, que o preparou para a vida militar, destino inevitável para os filhos de um monarca naqueles tempos. Desde os 12 anos, João seria treinado nas artes da guerra, absorvendo lições de liderança e tática que cimentariam sua relação com o irmão. Embora a sucessão ao trono parecesse distante, dado que 2 herdeiros saudáveis o precediam, a precaução era essencial. Já em 1342, com apenas 2 anos, João recebeu seu primeiro título nobiliárquico, sendo nomeado Conde de Richemont. A educação dos príncipes Plantageneta na metade do século XIV não priorizava a erudição acadêmica, mas sim a formação de guerreiros e estadistas. Montaria, manejo de armas e estratégias de batalha ocupavam o centro do currículo, embora houvesse um movimento crescente para incluir conhecimentos em latim, filosofia escolástica, teologia e política, ferramentas indispensáveis para governar. João, que na maturidade se destacaria como mecenas das letras e defensor de reformas eclesiásticas, demonstrou desde cedo uma mente além do campo de batalha, provavelmente graças a uma instrução cuidadosa. No entanto, sua infância foi eclipsada por um pesadelo que assombrou a Europa, a peste negra. Entre 1347 e meados da década de 1350, a doença dizimou 1/4 da população do continente. Os sintomas febre, manchas escuras e inchaços purulentos que supuravam um odor fétido, acompanhados de hemorragias e necrose nos dedos, espalhavam terror. Joana, irmã de João, foi uma das vítimas em 1348. Mesmo protegido por medidas sanitárias rudimentares, o jovem príncipe, então com 7 ou 8 anos, testemunhou o pânico coletivo e a desolação que se abateram sobre o reino. Quando a primeira onda da peste arrefeceu na metade dos anos 1350, outro flagelo já marcava sua geração, a guerra.
João nasceu em plena eclosão do conflito que definiria a Inglaterra pelos 100 anos seguintes, uma disputa por territórios franceses que removia aos tempos de Guilherme, o Conquistador. Ser filho de Eduardo III significava crescer em meio a batalhas, intrigas e a constante ameaça de morte, onde a espada e a diplomacia se entrelaçavam como destinos inevitáveis. Os domínios que a coroa inglesa ainda mantinha no norte e no oeste da França, como o Ducado da Normandia e partes da Gasconha e da Aquitânia, eram heranças de Guilherme, o Conquistador, e seus sucessores. Em teoria, os reis da Inglaterra, embora soberanos em seu próprio reino, deviam lealdade aos monarcas franceses por essas terras. Mas o século XIII havia diluído essa relação ambígua. João sem terra e Henrique III perderam grande parte dos territórios continentais para a coroa francesa, reduzindo, até o início do século XIV, as possessões inglesas a um bloco estratégico no sudoeste, centrado em Bordeaux e abrangendo a Gasconha e a Aquitânia. Pouco importava que esse território fosse uma sombra do que fora outrora. Para Eduardo III era uma base vital, um ponto de apoio que ganharia significado ainda maior em 1328, quando Carlos IV de França morreu sem herdeiros masculinos diretos. O jovem Eduardo, então com apenas 16 anos, era o parente mais próximo do falecido rei, e portanto, o legítimo pretendente ao trono francês. Mas a nobreza francesa recusou-se a aceitar o monarca inglês como soberano. Em seu lugar, coroaram Felipe de Valois, que reinaria como Felipe VI. Eduardo III inicialmente aceitou a decisão. Até que em 1337, Felipe tentou confiscar a Gasconha. Foi o estupim. O rei inglês declarou guerra não apenas pela recuperação de um ducado, mas pela própria coroa da França, reavivando uma reivindicação que até então jazia adormecida. Aí nasceu a Guerra dos 100 Anos, um conflito que não se limitaria a disputas fronteiriças, mas que se transformaria em uma luta pelo domínio de todo o reino francês. Nos 10 anos seguintes, Eduardo III teceu uma rede de alianças com príncipes e condes dos Países Baixos e do Reno, buscando isolar a França. Não por acaso João de Gante veio ao mundo em 1340 em Gante, justamente no coração dessa teia política. As batalhas decisivas de Crécy, 1346, e a tomada de Calais, 1347, marcaram o início de uma campanha arrasadora, até que a peste negra irrompeu, suspendendo temporariamente os combates. Quando João entrou na adolescência, a guerra ainda fervilhava. Em 1350, Felipe VI morreu, e seu sucessor, João II, herdou um reino em chamas. O jovem príncipe inglês não demoraria a ser arrastado para o conflito. Aos 15 anos, em 1355, já acompanhava o pai em incursões pela Normandia, onde foi sagrado cavaleiro. Pouco depois esteve presente em uma ofensiva rumo a Calais, antes de voltar à Britânia para enfrentar os escoceses, aliados perpétuos da França. Mas 1356 seria o ano da virada. Na Batalha de Poitiers em setembro, o príncipe negro esmagou as forças francesas e capturou o próprio João II. Com o rei inimigo prisioneiro, Eduardo III ganhou poder de barganha. Mesmo assim, as negociações se arrastaram. João de Gante, agora com 16 anos, já comandava sua própria hoste, participando das campanhas de 1359, uma série de raids e escaramuças que pressionaram os franceses até o esgotamento. O resultado veio em 1360 com o Tratado de Bretigny. Para libertar João II, a França aceitou termos humilhantes. Eduardo III manteve a Gasconha e a Aquitânia, ganhou Poitou, Calais e seu entorno, além de uma lista de territórios estratégicos, todos em plena soberania, sem vassalagem à coroa francesa. Em troca, renunciou formalmente à reivindicação do trono. Parecia uma vitória retumbante, a reconstituição do Império Angevino do século XII. João de Gante esteve presente na ratificação do tratado. Mas a paz era frágil. Enquanto os termos eram celebrados, as espadas já se afiavam para novos confrontos. E quando o acordo foi selado, João não era mais apenas um príncipe em armas. Era também um homem casado. Seu casamento, desde a infância, fora peça-chave na diplomacia de Eduardo III. Primeiro, cogitou-se uma união com a filha de Afonso IV de Portugal, depois com Margarida, herdeira de Luís de Nevers, conde da Flandres. Mas no fim, a escolha recaiu sobre Branca de Lancaster, filha e co-herdeira de Henrique, duque de Lancaster, um dos nobres mais poderosos e leais à coroa. O casamento ocorreu em maio de 1359, quando João tinha quase 20 anos e Branca, 13. 2 anos depois, com a morte do duque, João herdou a custódia temporária do vasto ducado de Lancaster.
Em 1362, a irmã mais velha de Branca também faleceu, deixando o casal como únicos herdeiros de um império de terras. Aos 22 anos, João tornou-se Duque de Lancaster, Conde de Derby, Lincoln e Leicester, e de uma hora para outra, o homem mais rico dos domínios de Eduardo III, com renda anual superior a 10.000 libras. Ninguém poderia prever que uma aliança matrimonial, forjada por cálculo político, o transformaria no magnata mais influente da Inglaterra. Mas o destino, como sempre, tinha planos maiores para João de Gante. E as riquezas de Lancaster seriam apenas o começo. Uma fortuna que rivalizava com a de qualquer outro magnata inglês da época, e que, na prática, o tornava o segundo homem mais poderoso do reino, atrás apenas do monarca. Uma posição singular para um terceiro filho, cujo destino, em teoria, deveria ser de mera sombra do herdeiro legítimo. Mas o destino, como João de Gante bem sabia, não se contentava com teorias. Já nos anos 1360, a corte inglesa começou a entrever o perigo de um homem tão poderoso quanto ambicioso. Se não podiam contê-lo, que ao menos o desviassem. E assim nasceram os planos para coroá-lo rei de algum reino estrangeiro, uma solução elegante para temperar sua influência sobre o príncipe Eduardo, o herdeiro, cuja luz não podia ser ofuscada. Em meados da década chegou-se a cogitar sua entronização na Escócia, como sucessor dos 100 herdeiros David II. A ideia esmoreceu, mas a ambição não. Por anos persistiram os projetos de transformar João em monarca de algum reino da Europa Ocidental. O destino, porém, tinha outros desígnios. Enquanto a política tecia suas intrigas, a guerra chamava. Em janeiro de 1367, João partiu para Aquitânia, a mando do pai, para reforçar as tropas de seu irmão mais velho, o príncipe Eduardo, o mesmo que, um ano antes, havia se comprometido a ajudar Pedro de Castela a reconquistar seu trono, então disputado em uma sangrenta guerra civil que arrasava a Península Ibérica desde os anos 1350. Foi ali, entre as montanhas e os campos de batalha de Castela, que João de Gante forjou sua reputação como um dos mais brilhantes estrategistas militares da Inglaterra. À frente das forças inglesas, ele conduziu seus homens através do desfiladeiro de Roncesvalles, nos Pirineus, numa manobra ousada que desestabilizou as defesas do rival de Pedro, Henrique de Trastâmara. Pouco depois, contribuiu decisivamente para a esmagadora vitória anglo-castelhana na Batalha de Nájera, em abril de 1367, um triunfo que, embora não tenha garantido a Pedro a coroação imediata, consolidou o nome de João como um comandante implacável. Quando voltou para casa, trazia consigo não apenas a glória do campo de batalha, mas também a dor de uma perda irreparável. Em 12 de setembro de 1368, Blanche de Lancaster, sua esposa, morreu e possivelmente vítima de um novo surto da peste negra, o mesmo flagelo que havia ceifado vidas em sua juventude. Deixou 3 filhos vivos, Felipa, nascida em 1360, Isabel, em 1363, e Henrique, um bebê de apenas 1 ano, agora herdeiro de um império de terras e títulos. A morte de Blanche coincidiu com um momento crítico. A frágil paz entre Inglaterra e França, selada em 1360, começava a ruir. O novo rei francês, Carlos V, muito mais astuto que seu pai, recusava-se a aceitar os termos humilhantes do Tratado de Bretigny. Enquanto reconstruía suas forças, ele reacendeu as tensões sobre a Aquitânia, o mesmo estupim que décadas antes havia deflagrado a Guerra dos 100 Anos. Em 1369, a guerra recomeçou. E desta vez, Carlos V jogaria de forma diferente. Em vez de batalhas campais, optou pela guerra de atrito, desgastando os ingleses com ataques precisos a regiões-chave como Poitou. Era uma estratégia que a longo prazo provaria sua eficácia. Eduardo III, envelhecido e com a saúde debilitada, viu-se obrigado a reconstruir suas alianças. E por um golpe de sorte, ou de destino, um de seus filhos, recém-viúvo e donatário de vastíssimas propriedades, estava disponível. Assim, em setembro de 1371, João de Gante contraiu seu segundo casamento, desta vez com Constança de Castela, filha mais velha de Pedro I, o mesmo rei por quem os ingleses haviam lutado em 1367. Pedro fora assassinado em março de 1369, e sua morte, em tese, encerrou a Guerra Civil Castelhana. Mas para João, o casamento não era apenas uma união dinástica, era uma reivindicação. Desde o início, ele tratou Constança como a legítima rainha de Castela, e assim mesmo como seu consorte real. Documentos oficiais passaram a ser emitidos em seus nomes, como se já governassem. Mais do que isso, a aliança servia para minar a crescente aproximação entre Henrique de Trastâmara, o novo rei de Castela, e a coroa francesa.
o tabuleiro político ganhava novas peças. Pouco depois, o irmão mais novo de João, Edmund, desposou a irmã de Constança, reforçando ainda mais os laços entre a Inglaterra e os partidários de Pedro. Enquanto isso, a guerra na França exigia cada vez mais a presença de João. Seu pai, já sexagenário, via sua saúde declinar. Seu irmão Lionel morrer em 1368, em circunstâncias misteriosas. E o príncipe Eduardo, o herdeiro, arrastava-se desde 1367 com uma doença, provavelmente desenteria, contraída em campanha, que o consumia aos poucos. O peso da guerra recaiu sobre João. Em 1370 foi nomeado tenente do príncipe negro na Aquitânia, enquanto este voltava à Inglaterra em busca de cura. Uma missão ingrata. As campanhas de 1370 e 1371 foram uma luta desesperada para conter o avanço francês, com recursos escassos e um parlamento relutante em financiar uma guerra que muitos já consideravam perdida. Tão crítica era a situação que em 1372, João viu-se obrigado a renunciar ao condado de Richmond, título que possuía desde os 2 anos de idade, para cedê-lo a João de Montfort, duque da Bretanha, em troca de sua lealdade. Mas foi em 1373 que João lideraria a campanha mais audaciosa, e paradoxalmente mais frustrante de sua carreira, uma chevauchée, uma cavalgada devastadora pelo coração da França. O objetivo não era conquistar cidades, mas queimar colheitas, saquear vilas e enfraquecer o inimigo sem travar em batalhas prolongadas. Em julho daquele ano, à frente de cerca de 6.000 homens e ao lado do próprio João de Montfort, que ironicamente havia buscado refúgio na Inglaterra, ele partiu para mais uma incursão que prometia abalar os alicerces do poder francês. O que nenhum deles sabia era que dessa vez, o destino reservava-lhe uma lição amarga. Meses antes, após ser expulso de suas terras pelos franceses, João de Gante, atuando como tenente de seu pai, desembarcara em Calais com um plano audacioso, arrasar o caminho até Paris e dali, rumar para a Bretanha, onde restauraria João de Montfort ao poder. Mas a França não era mais a mesma. Enquanto avançavam em direção à capital, depararam-se com forças francesas numericamente superiores, que, no entanto, evitavam o confronto direto. A estratégia, antes clara, desmoronou. O príncipe negro, já debilitado pela doença que o consumia, abandonou o plano original. Em seu lugar, João de Gante liderou seus homens em uma marcha arrasadora pelo sudoeste francês, uma campanha que se estenderia pelo outono e início do inverno, deixando atrás de si um rastro de vilas saqueadas e campos reduzidos a cinzas. Quando finalmente chegaram a Bordeaux em dezembro, a situação era desoladora. Os soldados, esqueléticos pela fome, mal conseguiam se manter de pé. E, no entanto, contra todas as expectativas, a grande chevauchée, como ficaria conhecida, foi celebrada como um triunfo. Não por suas conquistas estratégicas que foram poucas, mas pelo terror que semeou no coração da França. Enquanto a guerra seguia seu curso incerto, alternando entre crises e pequenos êxitos, um abismo muito maior se abria em solo inglês. Edward III, o grande rei guerreiro, estava morrendo. Isso já era evidente em meados da década de 1370. Mas o que tornava a situação ainda mais sombria era o estado de seu herdeiro, o príncipe negro, cujo corpo, outrora indomável, agora se rendia à mesma doença que o havia perseguido desde o retorno da França. Em 8 de junho de 1376, a disenteria, ou talvez a sífilis, ou ainda os venenos acumulados de uma vida de batalhas, finalmente o levou. Seu filho Richard tinha apenas 9 anos. A coroa pendia sobre a cabeça de uma criança e o reino sobre um precipício. João de Gante, agora mais do que nunca, viu-se arrastado para o centro do turbilhão. Já no verão daquele ano, durante o Bom Parlamento, ele se posicionara como escudo da monarquia, enfrentando os ataques ferozes contra a administração real. Com a morte do irmão, sua missão tornou-se clara: reverter os danos, garantir a transição suave do poder e evitar que o reino mergulhasse no caos. Em dezembro, convocou um novo parlamento, o que a história registraria com ironia como mau parlamento. Por 5 semanas, entre janeiro e março de 1377, os lordes e comuns se reuniram sob sua influência. O objetivo? Desfazer as condenações impostas aos oficiais da coroa no ano anterior, impor um novo poll tax, 4 pence por cada indivíduo acima de 14 anos, e, acima de tudo, manter o reino à tona enquanto Edward III definhava e a guerra na França sugava os últimos recursos. Foi uma jogada ousada, mas necessária. E contra todas as probabilidades funcionou.
O mau parlamento estabilizou o navio do Estado em meio a tempestades, assegurando que, quando Edward III finalmente sucumbisse em 21 de junho de 1377, seu neto Richard herdaria um trono menos frágil do que se poderia esperar. No entanto, o poder tem um preço. Apesar de ser o tio mais velho do novo rei e o nobres mais influente do reino, João de Gante foi deliberadamente afastado da regência. Havia medo demais em seu nome. Muitos temiam que, dado o controle absoluto, ele não hesitaria em tomar a coroa para si. Assim, embora não fosse o governante de facto da Inglaterra, sua sombra pairava sobre tudo. De 1377 até que Richard assumisse as rédeas no final da década de 1380, Gante foi a voz mais poderosa da aristocracia no governo, o árbitro nas disputas entre o jovem rei e seus magnatas, o estrategista por trás das decisões sobre a guerra na França. Mas onde há poder, há resistência. E onde há resistência, há rumores. Cronistas como Thomas Walsingham, em sua Chronica Angliae, chegavam a afirmar que o rei havia depositado o governo do reino nas mãos do duque, permitindo-lhe fazer tudo o que desejasse, uma distorção grosseira da realidade, mas reveladora do clima de desconfiança. Afinal, o menino de 10 anos não governava sozinho, e João de Gante, com seu acesso irrestrito à corte e às decisões militares, tornará-se o alvo predileto dos descontentes. O descontentamento, porém, não se limitava aos salões do poder. Nas aldeias e cidades, o povo sufocava sob o peso dos impostos, enquanto as notícias das derrotas na França se acumulavam. Diferente dos anos 1340 e 1350, quando Edward III podia exibir vitórias como Cresse e Poitiers para justificar os sacrifícios, agora só havia retrocessos, territórios perdidos, promessas quebradas, o lento desmoronamento do que fora conquistado em Bretigny. Era uma bomba prestes a explodir, e explodiu em 1381. O estupim? A extensão do poll tax, o mesmo imposto que João de Gante ajudara a impor no mau parlamento. Furiosos com a carga tributária, com as derrotas na França e com as sequelas da peste negra, milhares de camponeses pegaram em armas. Em questão de semanas, um exército de rebeldes, liderado pelo comerciante Wat Tyler, pelo pregador radical John Ball e por um certo Jack Straw, marchou sobre Londres. O arcebispo de Canterbury, Simon Sudbury, e o tesoureiro real, Robert Hales, foram assassinados. A residência de Gante, o Palácio de Savoy, foi reduzida a cinzas. Ele teve sorte. A revolta, apesar de sua fúria inicial, desmoronou em caos quando Tyler foi morto durante uma negociação com o jovem Richard II. Mas o aviso estava dado. A Inglaterra estava à beira do colapso e João de Gante, com todo o seu poder e ambição, era agora o rosto mais odiado do reino. Na segunda metade de junho, após a morte de Tyler pelas mãos do prefeito de Londres durante as negociações, um detalhe revelador emergiu. Um dos objetivos declarados dos rebeldes era prender e executar João de Gante. O ódio popular contra ele, já fervilhante no início da década de 1380, não se dissipou após a revolta dos camponeses. Em 1382, os cidadãos de Londres apresentaram uma petição formal à coroa, exigindo que fossem governados por um único rei. Uma clara insinuação de que Gante, com seu poder desmedido, reinava como soberano de fato, embora sem a coroa. Mas sua influência não se limitava à política secular. Nos anos turbulentos da menoridade de Ricardo II, João de Gante esteve no centro de uma das controvérsias mais explosivas da época: seu apoio ao reformador eclesiástico John Wycliffe. Sacerdote, teólogo e erudito de Oxford, Wycliffe surgira na década de 1370 como um flagelo da Igreja Católica Romana. Denunciava a corrupção da hierarquia eclesiástica, o tráfico de cargos religiosos e a prática de nomear parentes de nobres e clérigos para posições de poder. Sua crítica não poupava nem mesmo os rituais sagrados. Para ele, a missa em latim era um obstáculo à fé do povo, e o culto aos santos, uma distorção. Sua obra mais incendiária de Civil e Domínio, sobre o domínio civil, de meados da década de 1370, era um manifesto contra a riqueza e o poder temporal da Igreja, um ataque direto aos alicerces do sistema que sustentava tanto Roma quanto a nobreza inglesa. E foi aí que Gante entrou em cena. Em 1377, quando Wycliffe foi convocado a se defender perante um sínodo em Londres, João de Gante não apenas compareceu como protegendo o herege, um gesto que deixou clara sua aliança. Os motivos do duque eram pragmáticos. Ele via com desdém a influência excessiva dos clérigos romanos em assuntos políticos ingleses. Reduzir o poder da Igreja significava fortalecer a coroa, e por extensão, sua própria posição.
Por anos, Wycliffe desfrutou desse apoio, e suas ideias ganharam tração não só entre a nobreza descontente, mas também nas classes baixas, ávidas por um discurso que desafiasse a ordem estabelecida. Até que Wycliffe foi longe demais. No verão de 1381, ele atacou o próprio cerne da doutrina católica, a transubstanciação, ao declarar que o pão e o vinho da Eucaristia eram meros símbolos, e não o corpo e o sangue literais de Cristo. Ele cruzou uma linha que nem mesmo Gante poderia ignorar. O duque, que até então tolerara suas críticas à Igreja como um mal necessário, agora o abandonava. Pior, as ideias radicais de Wycliffe, com seu subtexto igualitário, foram vistas como um dos estopins intelectuais da revolta dos camponeses. Embora não houvesse prova de que ele incitara a violência, o dano estava feito. Quando Wycliffe morreu de um derrame em 1384, seus seguidores, os Lollards, como eram chamados com desprezo, já enfrentavam uma perseguição implacável. Mesmo assim, o movimento sobreviveria, em parte graças à proteção que Gante e outros lhe deram nos anos 1370, antes que o medo da heresia se tornasse mais forte que a conveniência política. Esse episódio revela muito sobre João de Gante, um homem de mente independente e racional, disposto a desafiar tradições quando lhe convinha. Foi essa mesma lucidez que o fez perceber, antes de muitos, a futilidade da guerra na França. Shakespeare, em Ricardo II, capturou algo dessa essência, um Gante leal à coroa, mas sem medo de repreender o jovem rei quando este errava. Não era um líder carismático como seu pai, Eduardo III, nem um guerreiro brilhante como seu irmão, o Príncipe Negro. Tampouco tinha o magnetismo sombrio de seu filho, Henrique Bolingbroke, ou a volatilidade de seu sobrinho, Ricardo II. E no entanto era ele o nobre mais rico, o pilar mais estável do reino, quem sustentava o peso de um império em frangalhos. Seu legado não se limitou à política ou à guerra. Nos anos finais, Gante tornou-se um mecenas fundamental para Geoffrey Chaucer, o poeta que mudaria para sempre a literatura inglesa. Chaucer, um funcionário menor do governo e um gênio literário, dependia de patronos como Gante para sobreviver. Não por acaso, quando o duque tomou como terceira esposa Catherine Swynford, irmã da esposa de Chaucer, os laços entre eles se estreitaram ainda mais. Em O Livro da Duquesa, Chaucer prestou homenagem à primeira esposa de Gante, Branca de Lancaster, tecendo alegorias que escondiam e revelavam a dor do duque. Outros trabalhos, nas décadas de 1380 e 1390, ecoaram sua influência, celebrando a linhagem de Gante em versos que resistiriam ao tempo. Mas enquanto Chaucer escrevia, a Inglaterra sangrava. A revolta dos camponeses fora, em parte, uma reação ao desastre na França. Nos anos finais da década de 1370 e início da de 1380, as notícias do continente eram um rosário de derrotas. Com um rei criança no trono, sem recursos para financiar campanhas e enfrentando um inimigo letal, Bertrand du Guesclin, o gênio militar francês que, desde 1370, esmagava sistematicamente as posições inglesas, a Inglaterra viu desmoronar quase tudo o que conquistara no Tratado de Bretigny. Até 1380 restavam apenas Gasconha, Aquitânia, Calais e seu entorno imediato. E como se não bastasse, em 1382, o irmão de Gante, Tomás de Woodstock, duque de Buckingham, liderou uma expedição para ajudar João de Montfort a recuperar o ducado da Bretanha. O resultado? Um fiasco. Os franceses evitaram um confronto aberto, e o cerco a Nantes teve que ser abandonado, mais um capítulo na longa lista de humilhações. Eis que em 1381, João de Montfort, traído pelas circunstâncias e pela própria sorte, viu-se obrigado a se reconciliar com a coroa francesa. Um golpe final na já combalida estratégia inglesa. Esse foi o ápice do triunfo francês nesta fase da guerra. Mas como um castelo de cartas, a fortuna da França começou a ruir com a morte da duquesa Clara em 1380, seguida pela do rei Carlos V, cujo filho de apenas 11 anos, Carlos VI, herdou um trono instável. Os anos 1380 revelaram-se, assim, um período de oportunidades perdidas para ambos os lados. João de Gante, por sua vez, já havia chegado a uma conclusão amarga até 1380. A guerra na França era uma batalha sem vitória possível. Ele foi um dos primeiros comandantes ingleses a enxergar essa verdade inconveniente, e se outros tivessem compartilhado de sua lucidez, talvez a Guerra dos 100 Anos não se arrastasse por mais 7 décadas de sangue e ruína. No entanto, a ideia de uma paz duradoura, que implicasse abandonar os territórios conquistados por Eduardo III nas décadas de 1340 e 1350, era simplesmente inaceitável para a nobreza inglesa.
Assim, em vez de pregar a rendição, Gant defendeu uma estratégia de contenção, evitar a todo custo que os franceses desembarcassem uma força invasora na Inglaterra e, acima de tudo, garantir que a fronteira norte, sempre um ponto fraco, não se tornasse um flanco aberto para a devastação. A Escócia, afinal, nunca escondeu sua aliança natural com a França contra a coroa inglesa, que periodicamente tentará engolir o reino vizinho. Nos anos finais da década de 1370, o perigo era real. Os escoceses poderiam explorar os reveses ingleses na França para lançar raids devastadores no norte da Inglaterra. Os conflitos entre os clãs ingleses dos Percy e os escoceses dos Douglas já fervilhavam desde 1376, e Gant, ciente da ameaça, deslocou-se pessoalmente para a fronteira anglo-escocesa para fortalecer suas defesas. Em 1379, Ricardo II, ainda adolescente, nomeou o Tenente das Marcas, um sinal claro de que a segurança da região agora recaía sobre seus ombros. A pressão aumentou em 1380, quando a trégua de 15 anos firmada com a Escócia na década de 1360 estava prestes a expirar. Gant não hesitou. No outono daquele ano liderou uma campanha demonstrativa até a fronteira escocesa, uma exibição de força que resultou na reafirmação da trégua, e, mais importante, em sua extensão até 1384. Mas a paz era frágil. Quando o acordo finalmente caducou, os escoceses, impacientes, atacaram o posto inglês de Lochaben em fevereiro de 1384. A resposta de Gant foi implacável. Em abril, ele cruzou a fronteira à frente de um exército, avançando sem resistência pelo sul da Escócia até as portas de Edimburgo. Lá, extraiu um resgate substancial em troca de poupar a capital escocesa. O pior, porém, ainda estava por vir. Poucos meses depois, um pequeno contingente francês desembarcou na Escócia, inflamando a situação. Ricardo II, agora com 18 anos e ávido por provar seu valor, organizou uma invasão em grande escala no ano seguinte. A campanha de 1385 teve um sucesso militar limitado. As forças inglesas tomaram Edimburgo em agosto, mas falharam em capitalizar a vitória com ganhos políticos duradouros. Ainda assim, as tensões entre franceses e escoceses já davam sinais de esgotamento, e embora os raids na fronteira persistissem, o risco de uma invasão maciça do norte da Inglaterra diminuiu nos anos seguintes. Foi nesse contexto que o antigo sonho de Gant ressurgiu. Castela nunca havia abandonado sua reivindicação ao trono ibérico, herdada por meio de seu casamento com Constança de Castela nos anos 1370. Nas décadas anteriores, suas tentativas de forjar uma aliança com Portugal, Aragão e Navarra contra Henrique de Trastâmara, e depois contra seu filho, João I de Castela, haviam fracassado. Mas, nos anos 1380, uma oportunidade se abriu. Os portugueses, agora dispostos a uma aliança, ofereciam o apoio necessário. Com um plano audacioso, Gant preparou-se para liderar 5.000 homens da Inglaterra à França e dali, à Galiza. Ricardo II, embora relutante, aprovou a empreitada, garantindo um empréstimo de 20.000 marcas para financiar a campanha. No verão de 1386 a invasão foi lançada, e a princípio, tudo correu conforme o esperado. Até o início do inverno, Gant e suas tropas dominavam grande parte da Galiza, enquanto um tratado formal com João I de Portugal selava o apoio de mais 5.000 soldados lusitanos. Em troca, o rei português casaria com Felipa, filha de Gant, e receberia territórios castelhanos assim que o duque assegurasse a coroa. Mas a sorte, como sempre, era volúvel. Em março de 1387, a campanha esbarrou em problemas logísticos e na resistência inesperada de João I de Castela. Os portugueses, desanimados, abandonaram Gant. Isolado, o duque viu-se obrigado a negociar. Os termos do Tratado de Trancoso, assinado em julho daquele ano, revelaram-se surpreendentemente favoráveis. Embora não conquistasse o trono, Gant saiu com concessões que valiam mais que uma coroa. Sua filha Catarina desposaria Henrique, herdeiro de Castela, garantindo aos Lancaster um lugar na sucessão. Além disso, João I concordou em pagar uma indenização astronômica de 600.000 francos e uma pensão anual de 40.000 francos a Gant. Quando deixou a Espanha no outono de 1387, o Duque de Lancaster não carregava uma coroa, mas algo quase tão valioso: riqueza, influência e 2 filhas casadas com reis, uma rainha de Portugal, outra futura rainha de Castela. Triunfante, passou os 2 anos seguintes em Aquitânia, consolidando seus domínios no oeste da França, até que em 1389, um chamado de Ricardo II trouxe de volta a Inglaterra. O reino que encontrou, porém, era um barril de pólvora.
Ricardo II, agora no pleno exercício do poder, havia se tornado um monarca profundamente impopular. Livre das rédeas dos conselheiros, cercou-se de favoritos homens como Miguel de Lapou, filho de um mercador enriquecido que, graças aos empréstimos à coroa durante as guerras de Eduardo III, ascendeu ao posto de Lord Chanceler em 1383 e 2 anos depois, foi agraciado com o título de Conde de Suffolk. Ao seu lado, outros cortesãos como Roberto de Vere, Conde de Oxford, e Roberto Tresilian, chefe de justiça do Tribunal do Rei, desfrutavam de privilégios escandalosos. A nobreza, cada vez mais irritada, via nesses homens não apenas a corrupção, mas a prova de que Ricardo II governava para uma casta, não para o reino. E quando a paciência dos lordes se esgotou, a tempestade estava prestes a desabar. Esses homens não eram meros alvos passageiros da insatisfação popular, como fora João de Gante nos turbulentos anos 1370 e início dos 1380. O que distinguia a revolta silenciosa da década de 1380 era sua origem. Não brotava das ruas, como a fúria dos camponeses em 1381, mas dos salões do poder, onde os lordes mais influentes da Inglaterra teciam uma oposição organizada. E no centro dessa trama estava um nome que o rei não poderia ignorar: Henrique de Bolingbroke, filho primogênito de Gante e herdeiro de sua ambição. Ausente o pai, ocupado em suas campanhas na Península Ibérica, Henrique, então conde de Derby, jovem como Ricardo II, mas com uma astúcia que o monarca jamais possuíra, soube capitalizar o descontentamento. Ao seu lado, uniram-se figuras como Tomás de Woodstock, duque de Gloucester e tio do rei, e outros nobres que, cansados dos favoritos reais, formaram um bloco conhecido como os Lordes Apelantes. Não eram meros críticos, eram uma força política que em 1387, obrigou Ricardo a curvar-se. Sob a pressão de suas petições, o rei viu-se compelido a entregar seus conselheiros mais próximos, entre eles, o temido Roberto Tresilian, à justiça. As execuções que se seguiram não foram atos de justiça, mas demonstrações brutais de quem agora detinha o verdadeiro poder. Um frágil equilíbrio se instalou. Ricardo, humilhado, aceitou a trégua, mas não esqueceu. E foi nesse cenário de tensão latente que João de Gante regressou à Inglaterra em 1389, após anos de ausência. O velho leão, embora envelhecido, ainda possuía a habilidade de um mediador nato. Em dezembro daquele ano, no Conselho de Reading, tentou costurar uma paz entre o sobrinho e os lordes rebeldes. Ricardo, grato pela intervenção, ou talvez calculando seus próximos movimentos, recompensou com títulos e terras. Mas o gesto mais simbólico viria em 1390, quando Gante foi elevado a Duque da Aquitânia, um domínio que na prática, o transformava no comandante supremo da guerra contra a França. Era uma jogada mestre. Ricardo, astuto, afastava o tio incômodo do centro do poder inglês, enviando-o para um palco onde suas ambições poderiam ser canalizadas para longe do trono. Gante, por sua vez, viu na Aquitânia a chance de forjar um legado próprio. Durante os primeiros anos da década de 1390, dedicou-se a negociar a paz com os franceses, uma tarefa hercúlea em que até mesmo sua reputação de estadista foi posta à prova. Em Amiens, em 1392, os franceses propuseram um acordo ousado. A Inglaterra renunciaria às terras conquistadas no Tratado de Bretagne em troca de uma Aquitânia ampliada, com Gante prestando homenagem ao rei Carlos VI da França em nome do ducado. A ideia, porém, era um veneno disfarçado de diplomacia. Em Londres, a notícia foi recebida com furor. Muitos viam nisso uma traição, um passo perigoso rumo à independência da Aquitânia sob o comando de Gante. As negociações arrastaram-se, esbarrando na desconfiança do parlamento e na teimosia de Ricardo, que, embora tivesse autorizado Gante a liderar as tratativas, agora hesitava em ratificar qualquer acordo que pudesse enfraquecer sua própria autoridade. O resultado? Mais anos de guerra, mais sangue derramado, até que em 1396, um casamento estratégico, o de Ricardo com Isabel de Valois, filha do rei francês, trouxesse um respiro temporário aos combates. Mas para Gante, o custo foi alto. Seu governo na Aquitânia fora um desastre. Os gascões, leais à coroa inglesa, jamais aceitaram sua autoridade, vendo-o como um usurpador. Quando voltou à Inglaterra aquele mesmo ano, encontrou um reino transformado. Ricardo, livre da sombra do tio, já recompunha seu círculo de favoritos, e as antigas divisões voltavam a ferver. O golpe final veio em 1397, quando o rei lançou seu contra-ataque. Sob o pretexto de traição, Ricardo destruiu os lordes apelantes, executando ou exilando seus líderes.
Gant, sempre leal à coroa, sentou-se no tribunal que condenou à morte homens como o conde de Arundel. Em troca, Ricardo elevou Henrique de Bolingbroke a duque de Hereford, um título vazio, pois o verdadeiro prêmio, o poder, ainda lhe era negado. Mas Henrique não era homem de contentar-se com migalhas. E o rei, em sua arrogância, não percebeu que ao humilhar o filho de Gant, estava cavando sua própria ruína. Enquanto isso, nos últimos anos de sua vida, Gant encontrou um raro consolo no amor. Por décadas mantiveram um relacionamento clandestino com Catarina Swynford, uma mulher de origem modesta, talvez filha de um cavaleiro, talvez de um heraldo, mas de uma inteligência e lealdade que poucos nobres poderiam igualar. Juntos tiveram 4 filhos, os Beaufort, batizados com o nome do castelo francês onde o primogênito nasceu. Embora a união fosse de conhecimento público só após a morte de Constança de Castela, em 1394, Gant pôde finalmente oficializá-la. Em 1396 casou-se com Catarina, legitimando seus filhos, um ato que, sem que soubesse, moldaria o futuro da dinastia inglesa. Mesmo na velhice, Gant permaneceu um servo incansável da coroa. Administrou os negócios do reino, negociou tréguas com a Escócia e em 1398, foi recompensado com o título de Condestável de Chester. Mas o golpe que o partiu o coração veio poucas semanas depois. Ricardo, em um ato de crueldade calculada, exilou Henrique de Bolingbroke por 6 anos. Para um homem que dedicara a vida ao serviço de um rei ingrato, era demais. Gant, agora com quase 60 anos, uma idade avançada para a época, viu seu legado desmoronar. Seu filho, seu herdeiro, era banido. Seu rei, cada vez mais tirânico. E a Inglaterra, à beira de um abismo que só ele, com sua experiência, poderia ter evitado. Mas o tempo, implacável, já lhe roubara essa chance. A saúde de João de Gant desabou como um castelo de areia sob a maré. Em questão de meses, o homem que outrora comandará exércitos e ditar o destino de reinos se recolheu ao silêncio de Leicester, onde o frio de fevereiro de 1399 finalmente o levou. Mas mesmo na morte, Gant desafiou as convenções. Seu testamento, um documento tão meticuloso quanto sua vida, ordenava que seu corpo permanecesse insepulto por 40 dias, sem embalsamamento, sem pompa, apenas a carne apodrecendo como lembrete mórbido de sua mortalidade. Quando finalmente foi depositado ao lado de Branca, sua primeira esposa, em St. Paul's, o que restava dele mal se assemelhava ao gigante que fora. O túmulo, uma obra-prima de alabastro esculpido com efígies dos duques de Lancaster, seria mais tarde reduzido a cinzas pelo grande incêndio de 1666, como se até a pedra quisesse apagar a memória de suas ambições. Mas a morte de Gant não trouxe paz à Inglaterra. Foi o estupim. Nas semanas que se seguiram, Ricardo II, cego pela paranoia, deserdou Henrique de Bolingbroke, arrancando-o da linha sucessória como se pudesse apagar com um decreto o sangue lancastriano que corria em suas veias. O erro foi fatal. Henrique, agora sem nada a perder, reuniu em França um exército de descontentes, nobres traídos, soldados cansados de um rei que os abandonara, homens que viam em Bolingbroke não um usurpador, mas a última esperança contra a tirania. Quando pisou em solo inglês, no verão de 1399, sua força era modesta. Mas a Inglaterra ardia em revolta silenciosa. Ricardo, que outrora governara com mão de ferro, viu seus aliados desertarem como ratos de um navio afundando. Em meados de agosto, os 2 homens se encontraram em Flint Castle. Ricardo, cercado, não tinha escolha, render-se ou morrer. Escolheu a rendição, prometendo abdicar se Henrique poupasse sua vida. Bolingbroke, astuto como o pai, concordou. Mas a palavra de um rei deposto valia menos que o ar que respirava. Em fevereiro de 1400, Ricardo foi encontrado morto em Pontefract, oficialmente de fome voluntária. A verdade, todos sabiam, era que Henrique IV, o neto de Eduardo III, o homem que jurara nunca usurpar a coroa, agora a usava. E o sangue de João de Gant, que tanto se orgulhara de sua lealdade, manchava as mãos do filho. O legado de Gant, porém, não terminaria ali. Seu sangue, legítimo e bastardo, teceria os fios do destino inglês pelos próximos 100 anos. Henrique IV governou até 1413, seu filho, Henrique V, até 1422, mas foi com Henrique VI, seu neto, que a semente da discórdia floresceu. Um rei frágil, mentalmente instável, que herdou o trono ainda criança e reinou sobre um império à beira do colapso. A nobreza dividida viu na fraqueza lancastriana uma oportunidade. E assim nasceram as Guerras das Rosas, os descendentes de Gant, a Rosa Vermelha de Lancaster, contra os de seu irmão mais novo, Edmundo de Langley, a Rosa Branca de York.
Um conflito que dilaceraria a Inglaterra por décadas, onde irmãos se degolariam em nome de uma coroa que nenhum deles, no fundo, merecia. E então o destino, sempre irônico, deu sua última cartada. Henrique IV, em um decreto apressado após sua coroação, declarara que os Beaufort, filhos ilegítimos de Gante com Catarina Swynford, jamais poderiam reclamar o trono. Mas em 1485 foi exatamente um Beaufort, Henrique Tudor, filho de Margarida Beaufort, quem emergiu das brumas de Gales para vencer em Bosworth Field. O bastardo de um bastardo, o herdeiro improvável de um amor proibido, se tornou Henrique VII. Os Tudores, portanto, não eram apenas herdeiros de Gante, eram o fruto de seus pecados, de suas paixões, de suas escolhas mais obscuras. A dinasta que unificaria a Inglaterra sob uma única rosa nasceu da ambição de um homem que, em vida, jamais ousara sonhar tão alto. João de Gante foi, sem dúvida, o mais extraordinário dos filhos de Eduardo III. Terceiro na linha de sucessão, nascido para ser um príncipe menor, ele se tornou o homem mais poderoso da Inglaterra antes dos 30 anos. Herdou Lancaster, casou-se com Branca, viúva rica, e depois com Constance, rainhas em potencial. Quando a peste e a guerra ceifaram seus irmãos mais velhos, ele se viu regente de um reino, tutor de um rei criança, o pilar que sustentava a coroa. Acusado de traição pelos camponeses revoltosos, odiado por muitos, temido por todos, ele jamais vacilou em sua lealdade, mesmo quando essa lealdade o levou a apoiar um tirano como Ricardo II. Homem de fé e de guerra, sonhou com Castela, mas jamais cobiçou a coroa inglesa, e no entanto foi seu sangue que a derrubou. Será que ele aprovaria o que seus descendentes fizeram? Um filho que usurpou, netos que guerrearam, bisnetos que sangraram o país até o último homem? Ou teria visto com amargura que o reino pelo qual tanto lutara se desfez nas mãos daqueles que deveriam protegê-lo? A história o julga com ambiguidade, gênio político ou ambicioso sem escrúpulos, leal até a morte ou arquiteto involuntário de uma dinastia construída sobre ossos. Uma coisa é certa, sem João de Gante a Inglaterra que conhecemos não existiria. E isso, mais que qualquer túmulo de alabastro, é seu verdadeiro monumento.